honrada, estou muito feliz porque a doutora Luciana Haddad, que está aqui hoje com a gente, aceitou esse convite para bater um papo sobre temas que eu considero super relevantes, e ninguém melhor do que ela, que é médica, atleta, pesquisadora, estudiosa de temas que eu considero fundamentais. Eu sou dermatologista, mas eu vejo os meus pacientes, as pessoas, como indivíduos que merecem uma abordagem mais global, né, como saúde de fato, né? Não adianta a gente fazer procedimentos, tratar as coisas pontualmente, não ver o indivíduo como um todo. Então, a doutora Luciana, que é médica formada pela Santa Casa de São Paulo, residência, toda a pós-graduação dela, e hoje é livre docente pela USP, está aqui hoje. Além de tudo, é atleta, com 15 Ironmans nas costas, né, doutora Luciana? E eu estou muito feliz. A doutora Luciana tem um canal no YouTube, o Fala Lu, que tem muitos temas interessantíssimos, todos com embasamento científico muito sério, e eu escolhi alguns temas para a gente conversar. O primeiro deles, que me encanta, e eu acho que para as mulheres na menopausa e perimenopausa é um tema importantíssimo, que é músculo é vida, não é, doutora Luciana? Márcia, obrigada pela apresentação, estou lisonjeada, e acho que foi uma das grandes mudanças conceituais das últimas décadas, talvez da última, né? A gente não falava sobre músculo na faculdade como um órgão endócrino, como algo importante. Eu não me lembro de absolutamente nada em relação a esse conhecimento que me parece bastante atual, e cada vez tem saído mais estudos mostrando como é importante a manutenção da massa magra. Massa magra é basicamente músculo, na longevidade, né? O papel dessa massa muscular para nos manter não só fisicamente ativos, mas nos manter mais saudáveis, considerando o papel do músculo como um órgão endócrino metabólico, que a gente sabe que durante a atividade física, a contração muscular, são produzidas uma série de substâncias que vão atuar a distâncias, fora do músculo, atuando inclusive no nosso cérebro, e é um dos motivos da atividade física fazer bem não só para a nossa saúde mental, né, reduzir a ansiedade, reduzir sintomas depressivos, como até para prevenir doenças relacionadas à saúde mental e perda cognitiva com a idade. Então, hoje, se tem um conselho que eu tenho que dar a todas as pessoas, e particularmente as mulheres, façam atividades que envolvam ganho de massa muscular. Eu não gosto de falar musculação, porque muita gente tem preconceito com musculação, e não precisa exatamente ser feito numa academia, com aparelho tradicional, mas é qualquer esforço que leve a um aumento de ganho de força e manutenção de massa muscular. Sim, é incrível, né, saber que possivelmente o trabalho muscular, a manutenção da nossa massa muscular é até mais importante para a manutenção da função cerebral adequada do que propriamente um estímulo intelectual, né? Então, exatamente. Eu falo que se você quer aprender alguma coisa, estuda, e aí sai para correr, sai para nadar, faz atividade física, porque essa atividade física vai favorecer o aprendizado. Isso serve para memória, e serve para qualquer coisa que envolva a criação de novas sinapses ou fortalecimento de sinapses no nosso cérebro. E tem estudos muito bonitos hoje nesse sentido, super interessantes, né? Então, a gente precisa se manter ativo, e para quem ainda não é ativo, tem que começar a se movimentar. Então, as duas coisas, a atividade aeróbica junto com a atividade de fortalecimento. São os dois pilares. A gente não consegue tirar o valor de nenhuma das duas. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de atividade aeróbica, caminha, faz corrida, etc., mas não faz fortalecimento. E acho que hoje já se sabe que é fundamental. Então, você precisa dos dois lados para ter o benefício mais global ali da atividade física. Eu não contei, mas eu já corri uma maratona. Eu corri uma maratona em 2003 e foi, acho que, uma das experiências mais incríveis da vida. Fiz algumas meias, que é a distância que eu mais gosto. Eu tentei voltar a correr ano passado, foi curioso, porque
na primeira corrida que eu saí, eu tomei um tombaço, me ralei inteira, e aí me veio a questão da propriocepção, que a gente com a idade vai perdendo essa capacidade, né? E eu falei, nossa, eu tô velha. Mas exatamente, esse é um dos pontos que são bem importantes. Eu falo lá no programa, já tem uma aula exclusiva sobre esse tema, porque é natural que a gente perca um pouco da capacidade proprioceptiva. Está muito relacionado às quedas, que é um grande problema na população mais idosa, mas é possível diminuir essa perda e é possível diminuir o risco de queda. Aí envolve desde o trabalho com a musculatura mais intrínseca, de tornozelo, de joelho, quadril, etc., que ajuda, por exemplo, na hora de descer uma escada, para fazer alguma atividade que envolve um pouquinho mais de equilíbrio, e você está com o core fortalecido, também te ajuda a não cair num tropeço, ou até se você cai, ter um risco menor de fratura, porque a gente sabe que massa magra está relacionada à questão óssea também, né, de fortalecimento dos ossos, redução de osteoporose. Então, é todo um trabalho que ajuda a prevenir queda ou prevenir fratura de uma queda que pode acontecer. E tem estudos muito legais, mostrando, por exemplo, que ciclistas têm uma melhora muito grande de equilíbrio, porque é uma atividade que envolve o tempo todo equilíbrio. Então, as pessoas que envelhecem pedalando, mas certamente a corrida também exige um pouquinho desse equilíbrio de core, e vários esportes, né? Não são só esses. Trabalham, acho que quase todo esporte, de uma maneira ou de outra, trabalha um pouquinho a questão de equilíbrio, mobilidade, e como a gente consegue estar posicionados no mundo, assim. E é muito importante esse tema. Então, uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui, por exemplo, quais seriam os top 5 benefícios de manutenção de massa muscular no envelhecimento? Manutenção da saúde global, como evitar diabetes, né? Então, melhora a questão da resistência periférica à insulina, melhora o bem-estar como um todo, né? A gente se sente mais alerta, mais vibrante, enfim. A questão também do desempenho cognitivo, a manutenção das capacidades cerebrais, a manutenção do peso. A questão da própria força, porque é natural que a gente perca a força e isso leva a alguns prejuízos. Por exemplo, você não vai mais conseguir carregar sua mala, colocar alguma coisa no alto do armário, então você acaba perdendo autonomia por perda de força. Então, manutenção da força é importante. Acho que a questão óssea é muito importante, né? Diminuir risco de osteopenia, osteoporose, que também é um fator importante que a gente precisa lembrar, mas acho que são 5 temas realmente muito importantes. É incrível, né? Como isso é fundamental e, de certa maneira, é relativamente simples de fazer e muita gente não sabe, nem sabe da importância, né? Exato. E linkando a questão do músculo, eu vou entrar na questão da creatina, que é um suplemento tão estudado e tantas coisas saindo a respeito da creatina, até estudos em relação ao uso para depressão, né, que talvez tenha um benefício. Como você recomenda, doutora Luciana, o uso da creatina? Ele pode ser usado por quem não pratica esporte ou não? É melhor iniciar uma atividade física para daí suplementar? Como é que é essa questão? É assim, creatina para bebês, não sabe nada, for dummies. Então, a creatina é um suplemento interessante por ser um dos mais estudados há mais tempo dentro da área da saúde e da medicina esportiva. Então, a gente tem hoje já uma base de evidências muito sólida para alguns pontos. Então, a creatina, ela é, na verdade, produzida pelo nosso corpo, também está presente na nossa alimentação, principalmente nas carnes, porém, a quantidade de creatina que fica acumulada no músculo consegue ser aumentada quando a gente usa um suplemento, e ela não é aumentada só com a produção natural do nosso corpo. E esse aumento da quantidade de creatina dentro da célula muscular atua quando a gente precisa de um gás extra, porque a creatina está envolvida na produção de ATP. Então, é exatamente naquele sistema energético mais rápido, de poucos segundos, que produz uma energia rápida, independente de metabolismo aeróbico, de oxigênio, então é bem explosão mesmo.
e ter um estoque maior de creatina no músculo acaba favorecendo, porque você tem uma capacidade a mais de produzir ATP. Então, os primeiros estudos foram com o treinamento de musculação, que é exatamente, né, aquela terceira repetição, a última repetição, onde você já não conseguiria fazer sem a creatina, você acaba conseguindo fazer, porque você tem um pouco mais de creatina no seu músculo quando você suplementa. Isso está super bem estabelecido. É um benefício gigantesco? Não, você não vai perceber muito claramente que você está levantando mais peso. Talvez você perceba que aumentou uma repetição na sua série. É discreto, mas é relevante, assim. Então, não é um benefício muito grande, mas ele existe. Ele é comprovado por centenas de estudos e ele acaba trazendo, então, um pouquinho mais de ganho de força, de capacidade de construir músculo na musculação, que foram os primeiros estudos. Depois já saíram vários estudos para outros esportes e acaba tendo o mesmo benefício. Então, por exemplo, no jogo de vôlei, basquete, nos esportes de endurance, por exemplo, na corrida, quando você precisa daquele pique final, numa subida, no ciclismo. Então, para tudo isso já é consagrado. Então, qualquer pessoa que quer ter esse benefício extra, conseguir treinar um pouquinho melhor, conseguir, principalmente focados aí nessa questão muscular. O que temos de novidade é essa questão para o nosso cérebro, porque as pesquisas recentes começaram a identificar que é possível aumentar também a quantidade de creatina nos neurônios. Então, da mesma forma que a gente consegue ter uma quantidade de creatina aumentada na célula muscular, a creatina atravessa a barreira hematoencefálica e também aumenta nos nossos neurônios. E as hipóteses desses estudos o neurônio também é uma célula de alta demanda energética, então ter essa capacidade de produzir um pouquinho mais de ATP poderia ser benéfico. Tem algumas diferenças do neurônio para o músculo. A gente precisa de doses maiores para conseguir aumentar os níveis nos neurônios. Então, seriam doses mais altas por conta dessa passagem pela barreira hematoencefálica, a quantidade de absorção, etc., que é diferente. Mas os estudos começaram a sair. Então, hoje não é uma evidência, já que eu diria, temos uma certeza. A ciência, assim, a gente vai evoluindo. Começam com estudos pequenos, e os estudos vão sendo melhorados em número de participantes, em qualidade metodológica, até que a gente consegue ter uma ampla gama de estudos que podem ou não mostrar a mesma resposta. O ideal é que a gente vá tendo estudos cada vez mais positivos até que a gente consiga, por exemplo, fazer uma meta-análise. A gente já tem agora, para a memória, uma primeira meta-análise. Não é perfeita, porque os estudos que entraram não são perfeitos. Então, há críticas. Então, eu acho que a gente está construindo essa evidência. Eu diria que ainda é difícil indicar só para essa questão cognitiva, porque a gente não tem uma certeza da evidência. Porém, a gente tem algumas coisas que são muito positivas. Primeiro, é super seguro. Então, o perfil de segurança da creatina é absoluto. Não tem complicação. Para quem tem função renal normal, ela é muito segura, com doses, inclusive, bem altas. Já tem estudo de longo prazo, pessoas que usam há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, estudo com adolescente. Então, é segura. Falar para os renais, para quem tem função renal normal. Qualquer patologia tem que falar com o seu médico. Mas a gente sabe que para quem tem doença renal crônica, aí é outra questão. Provavelmente você não vai poder usar, mas consulte seu médico, porque também tem uma gama de doenças renais, né? Às vezes a pessoa tem um cisto renal, com função normal, ela pode tomar creatina, é diferente de um paciente dialítico. Então, quem tem algum problema renal que acompanha com o médico, consulte seu médico. E tem a questão que está mais popular, hoje a creatina está um pouco mais barata. Mas você tem que considerar essa questão, né, do investimento do paciente. Eu falo que muitas vezes o paciente não faz atividade física, ele não dorme bem, ele não se alimenta bem, e aí vai gastar com uma creatina. Eu começaria, então, falando para ele se exercitar. E aí ele vai ter um duplo motivo para usar a creatina. Sim. Mas quem está se exercitando, a gente indica para esse benefício que já é super consagrado, e ele pode ter o benefício cognitivo que a gente ainda está em investigação. Sim, sem dúvida. Isso é bem importante. Eu vejo muito os pacientes querem tomar colágeno, por exemplo, eu sou dermatologista, então já vem pedindo. E quando você começa a perguntar, a pessoa se alimenta super mal, é fumante, tem uma série de questões que precisam ser arrumadas na vida e nas práticas, né, de rotina, que
e acabam sendo muito mais importantes do que suplementar com alguma coisa. Você tem que ajeitar, limpar a sua casa primeiro, né? Eu falo que a gente sempre pensa em suplemento como uma estratégia que parece mais fácil, só que, ao mesmo tempo, ela é muito menos efetiva do que mudança de estilo de vida. E mudança de estilo de vida é mais complicado. Então, comprar um colágeno e tomar uma medida todo dia de manhã é fácil. Agora, arrumar a alimentação no café da manhã, almoço, jantar e manter isso ao longo da vida pode parecer complicado no começo. Sim. Incluir um treino 4 vezes por semana, no começo pode parecer difícil para quem nunca fez nada, mas a medida de desfecho é tão maior que eu acho que isso precisa ser orientado sempre. Sempre. Comece com as mudanças de estilo de vida, porque é muito fundamental. Alimentação, atividade física, sono. E aí depois a gente começa a pensar nos suplementos. Sem dúvida, também acho. A gente, inclusive na Dermato, tem quem ame o colágeno e quem não acredite, né? E eu vi seu vídeo sobre a questão do colágeno, tem a meta-análise mostrando um benefício em hidratação, elasticidade e tal, mas eu confesso que eu ainda sou um pouquinho cética. Eu acho que é tão complicado, eu tive dificuldade de fazer esse vídeo, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o colágeno, porque eu acho que existem muitas críticas a alguns estudos e, ao mesmo tempo, tem um mercado muito grande por trás. Eu tenho dificuldade mesmo e converso com vários dermatologistas, cada um tem uma opinião. É verdade. E eu fico tentando encontrar a melhor ciência, né? Tem estudos muito bons, mas em geral eles não comparam com o whey. Mas tem um estudo, acho que eu falo no meu vídeo, que comparou com o whey e ainda assim mostrou um pouco de benefício. Eu queria uma meta-análise, por exemplo, de colágeno com whey, de colágeno com ingesta proteica, ainda não tem, né? Eu acho interessante para a gente, aliás, com tudo, né? Ter o equilíbrio. Depende que colágeno você está usando, quem é você, né? Que tipo de situação de vida você tem, uma alimentação legal, você está fazendo algum procedimento para estimulação de colágeno, laser, estimulador, né? Então, a depender do paciente, pode ser muito interessante, sim, mas é difícil fazer o estudo, né? Você precisa de um N grande, precisa um controle, então a gente tem que trabalhar muito ainda para chegar a um entendimento muito claro, não se sabe, mas enfim, mas que é interessante saber que existem muitos estudos já mostrando um provável benefício, a gente já fica feliz, né? Eu vejo que algumas pessoas falam, mas esses estudos não são com colágeno verisol, e hoje o colágeno verisol, então acho que a gente precisa desses estudos agora com o colágeno mais moderno. O problema é que fazer pesquisa dá tanto trabalho e em geral demora, que é provável que quando a gente tiver grandes estudos com verisol, já vai ter um colágeno, porque o mercado é mais rápido que a ciência, em alguns casos, quando envolve muito dinheiro. E aí, nesse caso, é possível que as empresas lancem colágenos mais modernos, e aí quando sair um estudo sobre o verisol, talvez já tenha algum outro colágeno, e a gente fica correndo atrás, né, da evidência. Não, isso é muito interessante, eu não tinha pensado, mas é fato, na hora que o estudo é publicado, já tem coisa acontecendo, e você fala, aquilo ali já desatualizou, já não tem mais. Aconteceu, por exemplo, com o colágeno para articulação, porque saem alguns estudos, aí eles já lançaram o C2, que é uma nova tecnologia, mas eu acho que para dermatologia o mercado é ainda maior. Sim. Então tem muito essa questão da marca, investimento, então eu acho bem desafiador mesmo. É difícil, não dá para a gente fazer nenhum julgamento, né, definitivo. Isso é bem legal. E eu também achei muito interessante a história do magnésio, que é uma possibilidade maravilhosa, né, para tantas questões, especialmente o sono e desempenho também cognitivo, né? Então tem vários suplementos que eu acho que a gente pode estudar e talvez escolher para determinadas pessoas o combo, né? Vi um vídeo sobre o Huberman, que eu também amo, aqueles podcasts dele que duram 3 dias. É verdade. Ele demora, mas é bárbaro, né? Aquele combo todo de suplementos.
tudo é muito caro. Então, eu acho que é bem interessante a gente fazer uma análise bastante pessoal, bem personalizada, né? De quem é você faz esporte, não faz, vamos orientar. A questão aqui, doutora Luciana, é que eu resolvi fazer um projeto que chama harmonização cerebral, para brincar um pouco com a harmonização facial, né? Porque as pessoas buscam um bem-estar, buscam uma beleza, buscam uma série de coisas, mas eu noto que falta muito a gente chegar para o paciente e dizer, olha, o estilo de vida talvez seja o melhor remédio para você. O melhor remédio é fazer o básico, é comer direito, é ter uma alimentação adequada, atividade física. Parece tão clichê dizer isso, mas talvez seja o que as pessoas têm mais dificuldade de fazer, não é? Exatamente. Eu acho que hoje a gente tem muita coisa no mercado, é preciso cuidado, e acho que todo paciente que tem a possibilidade de ter uma avaliação personalizada, isso é o ideal, seja com um médico, com um nutricionista. Acho que passa por uma avaliação clínica, uma anamnese, para fazer escolhas com o melhor custo-benefício. Eu falo que custo, no caso de suplemento, envolve o bolso. Para algumas pessoas, quando a gente vê o Huberman falando da lista dele, a gente já imagina que ele não está gastando nada, porque ele é uma pessoa muito influente, então ele deve ganhar muitos suplementos, e ele pode realmente tomar 20 suplementos, se forem suplementos, por exemplo, que não tem efeito adverso, que são seguros, e que o máximo que acontece é talvez sair na urina e não tem risco. Mas para um paciente que tem que considerar essa questão do custo, é importante que a gente avalie em qual deles vale de fato a pena o investimento, porque são muitos suplementos no mercado, alguns têm benefícios, são interessantes, mas será que vale a pena esse investimento? Exato. É difícil falar algo para qualquer pessoa, e acho que eu não gosto nunca de falar todo mundo precisa de creatina, a creatina precisava estar na água. Para algumas pessoas, R$100 numa creatina é muito dinheiro. E para outras é quase irrelevante. Então, não tem como colocar essa afirmação de que todo mundo precisa, como se fosse proteína na alimentação. Proteína na alimentação, todo brasileiro precisa ter. Né? A gente sabe que é fundamental, independente de classe social e tal. Então, eu prefiro nunca colocar como uma regra. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu acho que a gente pode falar de dois temas, e seu tempo é preciosíssimo, então, dica, assim, doutora Luciana, se a gente tivesse que dar uma dica, vamos dizer, 5 dicas fundamentais para as mulheres que estão entrando na menopausa, o que seria simples fazer, né? Eu vi o vídeo da pipoca como fonte de fibra, eu fiquei encantada. Hoje mesmo minha filha foi com pipoca para a escola. Legal. Eu amei. Então, assim, a gente às vezes tem coisas, né? Fazer elevação do pé para a panturrilha, levante e senta da cadeira. O que seria assim? Vamos lá, vamos fazer uma coisa. Vamos subir a escada para o consultório. Eu estou fazendo isso. Então, assim, são mudanças no dia. Inclusive, saiu um trabalho sobre isso. Atividade física que do dia a dia. Acabou, acho que é Circulation, um jornal aí de cardiovascular, dizendo que esse exercício que a gente faz sem se dar conta, ele é super interessante, né? Então, eu diria que a primeira dica você precisa se movimentar e cuidar dos seus músculos. E aí é óbvio que a gente tem pessoas que já fazem e pessoas que não fazem nada. Para quem não faz nada, começar do jeito mais simples possível. Essa forma de incluir na rotina subidas de escada, uma caminhada, isso já é um começo. E começar simples, de forma que em pouco tempo você já tem algum benefício, começa a se sentir, por exemplo, menos cansada quando sobe um lance de escadas, começa a sentir que tem um pouquinho mais de força para carregar a sacola do mercado. Isso vai fazendo com que você vá se apaixonando aos poucos e consiga colocar a atividade física de forma ainda mais intensa, porque a gente sabe que vocês vão precisar disso ao longo da menopausa e depois para sempre. Então, só subir escada ou só carregar a sacola é pouco, mas é um jeito de começar
entendendo que os benefícios são muito, muito significativos e que você vai ter que fazer isso pensando na sua longevidade, e não só em viver muito, mas viver com qualidade e com independência, porque ninguém quer chegar na velhice acamado, dependendo de filho, parente, sem conseguir ir no banheiro sozinho. Então, pensa nisso e foca na sua qualidade de vida lá na frente. Acho que é a hora de priorizar sono, que a gente acaba esquecendo muito, e a partir dos 40, e quando você começa no climatério, perimenopausa, o sono é muito importante, e já tem vários estudos relacionando a questão do sono com o desenvolvimento de Alzheimer, de outras demências, e a gente precisa do sono para equilibrar a nossa vida, e cada vez mais se sabe disso. Então, eu era uma pessoa que às vezes menosprezava um pouco o meu sono, tinha uma festa, dormia tarde, acordava cedo para treinar e tal. E hoje, se eu não consigo dormir cedo, eu acabo nem treinando para ter a quantidade de sono que eu preciso para ser uma pessoa mais funcional, ter a mesma energia, manter meus músculos, porque se você não dorme, você perde, e até para ajudar no emagrecimento. Acho que o sono é algo que não me parece tão complexo, talvez, nessa fase. Em geral, os filhos já estão um pouquinho mais velhos, a gente não gosta muito mais de balada, então é a hora de tentar organizar, que talvez com 30 você não tinha condições, mas agora é a hora. Alimentação é muito importante na vida toda, né? Mas eu acho que nessa fase também é um desafio, porque a gente sabe que começa a ter mais dificuldade de perder peso. Na verdade, existe uma tendência até de aumento de gordura intraabdominal. Então, é importante que você faça escolhas mais inteligentes, mas eu também não gosto de complicar, assim. Eu não sou uma pessoa que pesa comida, que faz receitas elaboradas. Eu acho que focar em o menos possível de ultraprocessado. Então, se você puder, na maior parte das refeições, evitar coisa que vem em embalagem, que vem pronta, comer colorido, legumes, fruta, verdura, evitar grandes restrições. Eu não gosto também de dietas restritivas, exceto se você tiver uma indicação médica. Acho que quanto mais você começa a complicar a alimentação, mais isso vira um problema, assim. Então, eu acho que a gente precisa olhar a alimentação com muito cuidado, mas sem muita complicação. Sim. Pessoas simples nessa área. Que mais de dicas que eu daria? Acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Nossa, é o que o Peter Attia sempre fala: você vai querer viver muito se você é muito infeliz, né? Então, se você chegou lá nos seus 50 e você se sente infeliz todos os dias, talvez faça sentido você agora cuidar da sua saúde mental, para que você de fato queira viver bem e ter saúde. Ou seja, é a hora, se você se sente super estressado, ansioso, vamos olhar para a vida, vamos tentar buscar ajuda, né? Acho que também muita gente deixa de procurar ajuda, e hoje a gente sabe que as doenças mentais são muito prevalentes. Então, procure a ajuda de um profissional médico, de um psicólogo, porque isso é um ponto que vale muito, muito, muito a pena a atenção sempre, em qualquer fase da vida. Então, principalmente quando você chegou nessa idade. Eu fiz uma live semana passada com a Lilian Liang, que fez um estudo nas Blue Zones. Ela tem um trabalho, né? Ela é uma jornalista que fala muito sobre saúde, longevidade, tudo mais. E aquele estudo de Harvard de longevidade, que já tem 70 e tantos anos, entendeu que a qualidade das nossas relações, dos nossos contatos, da família, dos amigos aos 50 anos, é que tem muito a ver com como nós estaremos aos 80. Então, essa questão da saúde mental é muito importante. E muito do meu interesse em fazer essas conversas, esses bate-papos aqui, é muito em função da saúde mental. Eu, por exemplo, atendo os pacientes, jovens, inclusive. Eu diria, de cada 10 pacientes que eu atendo de qualquer idade, mas especialmente dos 30 aos 50, eu diria que pelo menos metade toma algum antidepressivo, ansiolítico, alguma coisa para dormir. Então eu vejo que a saúde mental das pessoas está muito, muito complicada, mesmo antes da pandemia. A pandemia só piorou, mas mesmo antes já era muito complicado. Eu concordo, acho que a gente está vivendo um momento muito complicado da humanidade, porque a gente acelerou muito o desenvolvimento de algumas questões ligadas à tecnologia, à produtividade,
mas a gente não deu tempo para o nosso corpo, de fato, se adaptar a tudo isso. Então, hoje a gente tem muito estímulo, a gente tem muita coisa o tempo todo, e a gente não consegue nunca respirar, né? Eu falo que a vida há 40 anos atrás era lenta, né? Ninguém te mandava uma mensagem 10 da noite de trabalho, porque não, né? Só existia telefone, então esse tempo era respeitado, o tempo do descanso, o tempo de esperar. E hoje a gente acaba inundado de informação, de problemas o tempo todo. Então, eu acho que a cada um começar a entender o quanto isso é prejudicial e quais as barreiras que você vai criar para se proteger. É uma tarefa que não é fácil. Eu, que sou super agitada e meio hiperativa, tenho que ser muito rigorosa, assim, com deixar o celular no outro quarto à noite, botar bloqueador, sabe? Algumas coisas que são muito, às vezes parecem até bobas, mas que são fundamentais para manter minha saúde mental em ordem. Eu comecei a meditar, foi algo que me ajudou muito a ter esse entendimento de que eu preciso desse momento, porque senão a vida atropela a gente e de repente você está num turbilhão e quando você olha para trás você fala, nossa, passou e as conquistas não têm nem sentido se você, na verdade, não está vivendo o momento presente. Isso é muito, muito importante. Eu acho que a prática esportiva te dá algumas coisas. O contato com a natureza, quando eu corria, eu ficava muito na contemplação daquilo que você está vendo na corrida, né? E também meditativo, porque você está num esforço continuado, você começa a se entender, perceber como é que é teu corpo. Eu tinha a noção de quanto estava a minha frequência cardíaca, a depender do meu nível de sofrimento. É engraçado isso. A gente consegue saber, né? Meu batimento fatal, porque eu estou sofrendo tanto. Mas, enfim, estou super feliz, agradeço muito essa conversa. Deixa eu só escrever aqui para minha filha que ela me ligou, falar que eu já ligou. Filhos. E assim, uma coisa rapidinha para terminar, eu estava vendo agora um artigo que saiu recentemente numa revista bem importante de dermato. A gente tem que repensar a exposição solar, que tem estudos já na Suécia mostrando que a exposição ao sol reduz a todas as, né, quer dizer, tem uma redução de todas as causas de mortalidade em grupos que se expuseram mais ao sol nessa população branca da Suécia, enfim. E então isso para mim, que sou dermatologista, é um tema sensível, porque a gente é tão, né, filtro solar, câncer de pele, e de fato a ultravioleta é responsável por aumentar o risco, mas a gente talvez tenha que repensar como orientar as pessoas em relação a isso. Então, tá aí um tema para a gente falar depois. Estou já te fazendo convite futuro. Eu não faço muitos temas dessa área de dermato, porque realmente não fazem parte do meu conhecimento. E a questão do sol, por exemplo, eu tratei no vídeo de vitamina D, e eu fiquei pensando nessa controvérsia de falar sobre vitamina D e a questão. Então, no vídeo eu até falei dessas questões do horário, de passar protetor solar e ainda assim ter o benefício, mas eu acho que é um tema interessante que em algum momento talvez convidar vocês dermatos para participar e trazer, porque é super relevante e todo mundo, principalmente aqui no Brasil, né, está exposto muito mais até que na Finlândia, na Suécia, embora a gente tenha um tom de pele diferente, mas o Brasil também é super heterogêneo nesse sentido, né? E tem muito a ver com isso, as questões relacionadas às cores de pele, né? Então, é muito diferente você falar de alguém que é fototipo 2, morando na Noruega, e o nosso Brasil aqui, né? O brasileiro mais frequente, vamos dizer assim, o fototipo 3, 4, enfim. É um tema interessante, porque eu acho que a gente vai ter que repensar isso sim, isso vai ficar cada vez mais importante, mais forte. Eu agradeço demais o seu tempo, essa conversa foi muito, muito rica e foi um grande prazer. Obrigada, Márcia, prazer foi meu, tem muito, muito tema legal e é sempre bom bater papo com um colega e aprender também. Então, quando eu precisar falar alguma coisa de dermato, eu te mando mensagem. Muito obrigada, vai ser um prazer. Muito obrigada.